e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecer fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Nós vivemos um tempo de um avanço profundo na medicina. Nós vivemos um tempo em que nós temos diagnósticos cada vez mais precisos das mais diferentes doenças e temos encontrado cura para tantas enfermidades e para outras ainda não alcançamos cura. E a preocupação com essa área da nossa vida bate a porta todos os dias, inclusive para aquelas enfermidades que nós consideramos que são enfermidades psicológicas, enfermidades e dores e angústias de quem vive, não porque tem uma doença que possa ser curada por algum medicamento, mas por doenças do coração, doenças da mente, doenças psicológicas. Conta-se que um exemplo disso é essa história dessa mulher que viveu no período da Segunda Guerra Mundial na Polônia, então afetada diretamente pelo nazismo, na busca pela destruição do povo judeu. E conta-se que essa mulher ela foi chamada por um padre para que ela cuidasse de uma menina judia. E ela ficou com muito medo naquela situação de levar para casa uma menina judia, e como vocês bem sabem, aqueles que eram judeus eram perseguidos e aqueles que protegiam os judeus também eram perseguidos. E ela, naquele medo, se recusou a levar a menina embora. Durante os anos que se seguiram na sua vida, essa mulher foi vítima de uma angústia moral com relação à sua escolha do passado e não conseguia conviver, não conseguia aceitar o fato de ter contribuído com o genocídio alemão, ainda de uma forma muito pequena, mas ela se sentia culpada por todos os acontecimentos que levaram a quase dizimar esse povo e por ter faltado com ajuda para aquela menina. Após a guerra, ela se torna uma professora na Universidade de Varsóvia, e em um dos seus cursos que ela ministra na universidade, ela dá o nome de Inferno Moral. E nesse curso, durante a ministração desse curso, ela pôde expressar aquilo que era a sua própria vida, uma angústia sem fim por uma dor do passado. Ocorre que essa mulher escreve um livro, e esse livro, quando vai para a tradução, ela vai conversar com a pessoa que vai traduzir esse livro, e a tradutora do livro era a menina que ela deixou de ajudar lá quando foi convidada pelo padre a fazer esse trabalho. E então ela, reconhecendo a menina, conhecendo a história dela, convivendo com ela, encontra a moça e lhe pede perdão. E esse perdão, e esse sentimento de ser perdoada, traz um alívio imenso para a sua angústia, uma angústia que atormentava a sua vida desde o momento em que ela toma a decisão lá no passado de não fazer o que deveria fazer. Dores de alma, doenças e enfermidades que nos perseguem na nossa história de vida. Se temos esses desafios no âmbito psicológico, dos nossos pensamentos, da nossa alma, do nosso coração, também sofremos pelas enfermidades que nos acometem e alcança a todos, dramas de homens e mulheres
que vem bater uma doença terrível à sua porta em um dia qualquer, e quando nós nos damos conta, estamos em meio a um tratamento, não sabemos como vai ser o fim, mas vivemos à mercê de tantas enfermidades que acometem a tantas pessoas, e um dia certamente nos alcançará, porque não vamos ficar aqui para sempre. O Philip Yancey conta o drama de um lugar onde todas as pessoas, exceto os médicos, são doentes terminais. No seu livro Deus Sabe Que Sofremos, ele conta a experiência de visitar um campo onde somente pessoas leprosas estavam ali à espera do fim da sua vida. E o fim da vida de um leproso não poderia ser mais doloroso do ponto de vista da falta de dor. É justamente a falta de dor que leva o leproso à morte. Uma pessoa que sofre, hoje nós diríamos que a hanseníase é uma doença conhecida por todos nós. A hanseníase é uma doença que está associada também à lepra dos tempos de Jesus. Eram em torno de 12 a 15 enfermidades de pele que eram chamadas de lepra. Tumores, purulências e entre outras eram chamadas de lepra. E nesse campo de leprosos, o Philip Yancey fala que a única coisa que aquelas pessoas desejavam era o sentimento de dor, mas a ausência da dor as levava à morte. E não é diferente se você visitar esses hospitais que nós temos de pessoas que estão em sofrimento terrível, ao ponto de muitos ali lamentarem a não intervenção do próprio Deus. Os quadros que nós apresentamos, esses quadros de lepra, que tem a ver com o nosso texto, mas nós poderíamos elencar outras tantas doenças que roubam a nossa paz no dia a dia, e nós sofremos por medo, inclusive, de contrairmos qualquer dessas enfermidades. Se nós olharmos para essas doenças da alma e olharmos para as doenças físicas que estão juntas aí, batendo a porta de tantas pessoas conhecidas, nós não conseguiríamos olhar para uma terceira enfermidade sem prestar atenção nela, que é a enfermidade da alma. Há uma enfermidade que não está nos registros médicos, que não tem prescrição de medicamentos, é uma enfermidade silenciosa, que faz a vida perder a graça, que faz o mundo perder o brilho. É a enfermidade da alma. E é muito comum encontrarmos relatos de pessoas que jamais tiveram qualquer relacionamento sério com Deus, não se interessam por conhecê-lo, mas quando enfrentam as crises da vida, olham para Deus como se procurassem um culpado para tudo aquilo que está acontecendo. Quando eu falo olho para um texto desse, olho para a vida de um homem como esse, eu me encontro tão dentro desse texto que vocês não fazem ideia. Porque eu, Adeloir, fui um leproso. Eu, em 2005, 2006, contraí a hanseníase, e durante um ano eu fiz um tratamento silencioso de tomar um medicamento diariamente, e a cada 30 dias uma dose fortíssima de um outro medicamento que me debilitava, e passei por esse processo de cura da lepra, um processo que não foi de cura instantânea como foi desse homem, mas que aonde eu pude ver a cura de Deus se manifestando na minha vida, a pequenez do que eu sou, a insuficiência do que eu sou, a fragilidade do meu ser, nas mãos de um Deus grandioso, que tem um interesse incomum na minha vida, não somente de me restaurar como ser humano, psicologicamente ou fisicamente, mas que é um interesse profundo dele no estado da minha alma. Nos tempos de Jesus, essa doença que eu enfrentei há alguns anos atrás, ela tinha uma conotação tremendamente pior.
Tanto que eu passei pela hanseníase e grande parte das pessoas à minha volta nunca souberam disso. Porque hoje nós temos recursos de medicamentos, inclusive, para quem não sabe, a hanseníase, o medicamento é gratuito e não pode ser vendido. O mundo inteiro é abastecido com medicamentos para a hanseníase a partir de doações de crianças que fazem as suas doações na Alemanha e custeiam a produção mundial do medicamento que não pode ser comprado em farmácias. Ou seja, ou você aceita de graça a cura, nada que o seu dinheiro possa fazer. Eu posso ser um milionário ou posso ser um andarilho das ruas, nós dois vamos ter um tratamento gratuito. E o sinal, a beleza da graça nesse momento, ele enche o nosso coração, porque eu aceito de graça ou eu não aceito. Nos tempos de Jesus, quando alguém se via contaminado ou se via portador da lepra, ele era tratado pior do que um cão, do que um cachorro. Essas pessoas viviam uma fase tão terrível das suas vidas, um fim trágico e melancólico se aproximava. Alguns autores, eles retratam isso de forma poética e mostram que aquele que se percebia leproso, ele, quando olhava para a sua pele e via as primeiras manifestações da lepra, na sua cabeça ele já começava a entender que ali estava o fim do seu convívio social, o fim do contato com a sua família, o fim das amizades. Tudo terminava com um diagnóstico. Eram homens e mulheres jogados pelos cantos, pelos becos e abandonados e retirados do meio do povo para as cidades de refúgio, onde eles iriam junto com outros leprosos, numa cena grotesca, esperar o fim da sua vida de uma forma triste e melancólica. Porque ser leproso, além de tudo nos tempos de Jesus, era extremamente perigoso, era contagioso, não havia tratamento para aquilo tudo, ao ponto de que essa doença tão terrível, quando segregava alguém socialmente, e era então a sociedade ou os líderes da época, as primeiras providências que faziam era olhar para a lei, olhar para aquilo que Deus tinha falado a respeito da lepra no passado e colocar isso em prática. E se você abrir a sua Bíblia, não precisa ser agora, quiser anotar, em Levítico capítulo 5, verso 1 a 4, diz assim que o próprio Senhor, falando a Moisés, lhe disse: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso e a todo que padece de fluxo, e a todos os imundos por causa do contato com algum morto, desde o homem até a mulher os lançareis. Para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, lançaram fora do arraial como o Senhor falara a Moisés, e assim fizeram os filhos de Israel. Se naquele dia do meu diagnóstico, ali no posto de saúde Oswaldo Cruz, no final da Avenida São João, o meu diagnóstico tivesse vindo como um leproso, eu seria convidado a me retirar dessa cidade, a perder o convívio com as pessoas que eu amo, porque a doença faz isso com a gente, tira a nossa dignidade, ela destrói a família, ela acaba com os projetos, ela acaba com os sonhos, ela acaba com o convívio social, ela destrói tudo. O leproso via seu corpo, não somente a sua vida ser afastada, mas via seu corpo ser desfigurado, via as rugas, o mau cheiro, a podridão que o seu corpo se tornava. Um leproso, ele está caminhando e de repente ele bate o dedinho do pé no canto da mesa e o dedinho do pé fica lá, e ele continua caminhando. Ele vai fazer um serviço qualquer e ele perde um dedo, e ele continua fazendo o serviço. O diagnóstico da lepra, da hanseníase, é feito por sensibilidade. Então eles tiram ali o seu calçado, você tira o seu calçado,
e na sola do seu pé, você de olhos vendados, na sola do pé, a pessoa vai passando os fios de determinadas espessuras, para saber o nível da sua insensibilidade, porque essa doença se alimenta do seu sistema neurológico, as suas terminações nervosas vão sendo perdidas. O leproso tornava-se um problema para a sociedade e tornava-se uma desgraça para si mesmo. E não era só isso. O leproso também se tornava uma pessoa impura espiritualmente. Era proibido de frequentar os lugares de adoração, era proibido de exercer qualquer atividade ligada à vida religiosa. Proibido de entrar no templo, proibido de frequentar a sinagoga, proibido de estar na adoração. A doença era constatada e a partir da sua constatação, a sua impureza espiritual era declarada, e era declarada pelo sacerdote. O capítulo 13 de Levítico é dedicado a esse processo de constatação, e ele é muito minucioso, impressionante. Num tempo em que a medicina sequer avançava, nós vemos um sacerdote com uma instrução do próprio Deus de como constatar a altura da ferida, sua dimensão, se os pelos em volta estavam embranquecidos ou não, se a pústula expelia algum líquido ou não, e assim por diante. Detalhes técnicos da constatação da doença que era feito pelo sacerdote. Quando essa constatação ocorria, nesse momento declarava a pessoa impura e verificava o avanço da doença. Mas não era comum, era realmente incomum, mas ocorriam curas. Pessoas eram curadas da lepra. E quando essa cura acontecia, e ela também, uma vez que a doença era atestada pelo sacerdote, a cura também era atestada pelo sacerdote. A pessoa que percebia que a cura estava se operando na sua vida, deveria ir ao sacerdote para ele dizer que a impureza havia cessado e restaurar essa pessoa, não somente para o convívio social, mas também para o convívio na casa de Deus e ser restaurado na adoração. A possibilidade remota ocorria, e assim que ocorria, deveria ser oferecido um sacrifício por essa cura. Deveria ser oferecido um sacrifício de gratidão, constituía na entrega de 2 cordeiros, uma cordeira, uma medida lá bem complicada de farinha para ser feito um bolo, e assim por diante. Era a forma de se declarar a pureza e de se agradecer a Deus e de se reconhecer, vindos das mãos de Deus, a cura por aquela doença. Foi nesse estado, então, que esse homem, debilitado, destruído pela doença, se aproxima de Jesus. O texto nos fala que aproximou-se dele, de Jesus, um leproso, rogando-lhe de joelhos. E esse homem chega a alguém que, além de sofrer enfermidades físicas, sofria das dores da alma, pelo abandono, pela segregação, pela marginalização, pelo deboche. Dizem que quando um leproso passava com um sino pendurado no seu pescoço, ele era obrigado a usar um sino como se coloca em animais, e esse sino balançava para as pessoas perceberem que vinha um leproso e se afastarem. E as crianças jogavam pedras, e os cachorros iam lamber essas pessoas. Dores físicas, doença do corpo e doença da alma, e segregação de todas as formas. Ninguém mais poderia se interessar por alguém que não era mais nada. Aquilo que Paulo diz ser considerado um lixo humano. Ninguém mais poderia se interessar por alguém que havia se tornado um grande problema. Mas ele, percebendo o seu estado, ele então se dirige até Jesus. E ele chega diante do Mestre, como quem não tem mais alternativas, como quem não tem mais nenhuma chance, como para quem tudo já se acabou.
e ele lhe roga, e a Bíblia faz questão de colocar vírgula de joelhos, numa atitude de completa submissão àquele que poderia. E essa é justamente a pergunta que ele faz, ou a proposta que ele faz para Jesus: se quiseres, podes purificar. Veja, o homem se chega diante do mestre e diz: eu sei que o Senhor tem poder no Senhor mesmo para fazer. Eu sei que a sua capacidade vai além dos poderes dessa vida. Eu sei que a sua capacidade, ela vem dos céus. Que toda a minha marginalização, a minha enfermidade e a minha dor, nas tuas mãos podem ser resolvidas. Mas acima de tudo, o que esse homem pede não é somente para que o seu corpo seja sarado, mas ele chega e pede para Jesus: se quiseres, podes purificar-me. A impressão que nós temos nesse texto, e parece ser verdade, é que a grande preocupação dele era com a impureza, não era com a doença em si. A doença o tornava impuro espiritualmente, e isso massacrava o seu coração, e isso o incomodava. Veja que ele chega para Jesus e faz esse pedido, e quando Jesus olha para ele, compadece-se profundamente, estende a mão e o toca. É maravilhoso quando você começa a ler a Bíblia e você começa a perceber pequenos detalhes a respeito daquilo que Jesus está fazendo. E o fato da Bíblia relatar que Jesus o toca, já mostrou para você, comigo aqui falando a respeito do contágio da lepra, que as pessoas eram afastadas completamente porque a lepra é contagiosa, e Jesus justamente o toca. Jesus fez muitas curas sem tocar nas pessoas, mas nesse especificamente ele toca, porque Jesus não se importa com a doença, não se importa com qualquer tipo de enfermidade, porque Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o próprio Criador, o que conhece toda a estrutura humana, e Ele sabia que tocando aquele homem, restauraria não somente a sua saúde, mas Jesus estava interessado em restaurar a sua alma. E Jesus o toca. Jesus tocando disse-lhe: quero, fica limpo. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus responde: eu quero que você fique limpo, eu quero que você seja restaurado. E a Bíblia diz no verso 42, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele vai e se joga aos pés de Jesus, e o clamor dele de ser restaurado, de poder voltar a encontrar-se com Deus no templo, de ter a sua vida na igreja, de ter a sua vida espiritual limpa da impureza, era mais preocupante para ele do que a cura do seu próprio corpo. Jesus se compadece dele e o adverte: não conte a ninguém. E é interessante que Jesus aqui vai fazer uma advertência. Se você está acompanhando a sua Bíblia, fala que Jesus lhe faz uma veemente advertência e o despede, e lhe diz: não digas nada a ninguém. É a primeira ordem: não digas nada a ninguém. A segunda ordem é que Jesus manda que esse homem vá até o sacerdote e faça a oferta pela purificação, de acordo com aquilo que nós vimos aqui atrás em Levítico. Jesus orienta esse homem a fazer duas coisas: pede para ele fazer uma coisa, para ele não fazer uma coisa e para ele fazer outra. E o que o homem faz? Ele faz o que Jesus mandou não fazer e não faz o que Jesus mandou fazer. Jesus fala: não conte a ninguém, e ele sai contando para todo mundo. E Jesus fala: vá até o templo e faça a oferta, e ele não faz isso. E eu me coloquei mais uma vez no lugar desse homem. E eu me coloquei mais uma vez no lugar de um homem
que teve a sua vida transtornada por causa da sua enfermidade, e que aquele que havia constatado a sua impureza era o mesmo que Jesus agora dizia: vá lá e constate, fale para ele constatar a sua pureza. E esse homem, de forma, nós não podemos dizer aqui que Jesus depois o repreende por ter desobedecido, que o texto não fala isso. O texto nos deixa sem resposta a respeito das consequências dessa suposta desobediência de Jesus, a respeito do que Jesus havia determinado que ele fizesse. Ele deveria oferecer o sacrifício perante os sacerdotes, testemunhar a sua cura, é isso que Jesus fala, para servir de testemunho ao povo. E o desconcertante é que ele não faz. A impressão que nós temos é que esse homem, impactado tão profundamente com a experiência ali com Jesus, não se importava com mais nada. Eu não quero saber de purificações, eu não quero saber de sacrifícios, eu não quero saber de rituais, para mim chega. Quem sabe que eu estou curado sou eu mesmo, e se o Senhor falou para mim que eu estou curado, ninguém mais pode dizer que não. A palavra de Jesus é suficiente para esse homem. Não precisa de testemunho de mais ninguém. E a pergunta do nosso coração, e a pergunta que vem para nós: até que ponto a palavra de Jesus é suficiente para a nossa vida? Não se importou com a religiosidade da sua época, o que ele queria era somente contar a todo mundo a felicidade que havia inundado o seu coração e aquilo que Jesus havia feito por ele. Mas veja que se você não continuar a leitura e avançar pelo capítulo 2 do Evangelho de Marcos, essa história talvez ela fique um pouco confusa. Mas quando a gente continua o texto, nós vamos ver que Jesus ele vai fazer uma outra cura logo em seguida. A cura de um paralítico em Cafarnaum. O texto diz que dias depois Jesus entra em Cafarnaum e muitos chegam ali e se aproximam de Jesus e se ajuntam. E ele estava ali em algum lugar pregando o Evangelho, e eles trazem, 4 homens trazem um amigo, provavelmente um parente ou alguém próximo, trazem esse homem paralítico para ser curado. Como eles não podiam entrar pela porta por causa do tumulto, eles tiram uma telha lá, ou retiram uma parte da cobertura, e vão descendo devagarzinho aquele homem pela cobertura, até fazer com que se chegaram, foram baixando, fazendo pela abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. E Jesus, quando olha aquela cena, ele certamente impressionado com a fé daqueles homens, ele responde para aquele homem: veja, acompanha comigo aqui a cena do raciocínio. Um homem paralítico, numa cama, sendo carregado por 4 homens. E eles descobrem que Jesus, aquele que estava curando as pessoas de todo tipo de enfermidade, da lepra, da cegueira, da paralisia, eles têm um amigo em casa e levam para Jesus. Falam: nós precisamos levar, nós precisamos fazer esse homem se encontrar com o Cristo que pode curá-lo. E então fazem essa abertura no texto e descem com o paralítico. E quando nós olhamos com os nossos olhos humanos a respeito da cena, a ideia que nós teríamos é que Jesus, conhecendo a vontade deles e o coração daquele homem, e o fato dele ser paralítico, Jesus olharia para ele e falaria: olha, eu já sei o que vocês estão fazendo, eu entendi, eu não vou perguntar nada, e você então levanta da tua padiola e da tua maca e anda, porque eu sei que é isso que você quer. Mas Jesus, impressionantemente, olha para aquele homem e fala o que está escrito aí no verso número 5. A tua Bíblia está aberta em Marcos 2,5, vamos ler juntos? Vamos lá, vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados são perdoados. Jesus, em vez de curar aquele homem, porque Jesus olha para ele e fala: filho,
filho, estão perdoados os teus pecados. Se aquele homem estivesse na cama ali olhando para Jesus, ele ia falar assim: beleza, Jesus, pecado perdoado, tudo certo, mas e aí? O que eu faço? Estou aqui na cadeira, na cadeira de rodas. E Jesus percebe então que aqueles que estavam ali junto com ele, né, os escribas, no verso 6 fala que os escribas assentados ali, conversavam entre si, arrazoavam, né, dentro do seu coração: por que fala desse modo? Isso é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E depois, logo em seguida, se você continuar lendo o texto, Jesus vai enfrentá-los e dizer: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, anda e vai para a tua casa. E ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O que nós percebemos na dinâmica do que Jesus faz no decorrer do Evangelho, se você ler o Evangelho de Marcos nessa perspectiva, você vai compreender melhor o que eu estou querendo dizer aqui hoje. A impressão que nós temos é que Jesus tem uma preocupação muito maior com o que será da nossa vida, além dessa vida. Jesus tem uma preocupação com o estado da nossa alma. Jesus tem uma preocupação extrema com o nosso relacionamento com Deus, de um povo que vivia em guerra e que agora, através dele, encontra paz com Deus, mas o homem ainda continua tão preocupado com as suas dificuldades imediatas, que não consegue olhar para Deus, ou olhar para Jesus e ver que Ele é o restaurador da nossa fé, é o restaurador do nosso caminho, um dia perdido no jardim do Éden, e que nos conduz de volta para o céu. E Jesus, quando chama esse homem e fala: perdoados estão os teus pecados, Ele está dizendo: há algo mais importante do que andar, mais importante do que ser curado da lepra, mais importante do que todas essas coisas, que é o fato de ter de volta no seu coração a paz com Deus. Esse homem se levanta e sai para uma nova vida, curado fisicamente. Mais uma vez, não é possível dizer aqui se esse homem faz um ritual de purificação ou de oferta, até porque o paralítico tinha um outro tratamento, mas o que é importante para nós é ver a preocupação de Jesus em resolver o nosso problema da doença da nossa alma, antes de resolver, ou então em termos de prioridade com relação àquilo que acontece com o nosso corpo. Quando Jesus se depara com a fé daqueles homens, Ele perdoa os pecados. Quem estava enfermo fisicamente